Fala fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. O cenário estava tenso na sede do Corinthians. Fabinho Soldado, o executivo de futebol, não estava ali apenas para mais uma entrevista comum. Sua expressão séria refletia o peso da discussão que havia se intensificado nos últimos dias. A polêmica envolvendo o tipo de gramado nos estádios brasileiros, natural ou sintético, havia ganhado contornos dramáticos, e Soldado sabia que essa era uma questão que não poderia ser ignorada. A pressão estava no ar. Os atletas estavam se manifestando, e o apoio de jogadores como Memphis, Garro, Carrillo e Yuri Alberto não fazia a situação menos delicada. Todos estavam em um coro crescente, defendendo a importância dos gramados naturais, algo que, para muitos, era mais do que uma simples preferência, era uma questão de saúde e desempenho. E no meio de tudo isso, o Corinthians não podia ficar de fora. Soldado sabia que o clube precisava se posicionar, e o fez com a clareza que a situação exigia. Ele começou sua fala com um pesar, reconhecendo que o gramado da Neoquímica Arena, um dos mais elogiados no país, não estava mais no seu melhor estado. Era uma realidade que não podia ser ignorada. Estamos atravessando um momento não tão bom em relação ao gramado, admitiu, visivelmente incomodado. As causas dessa deterioração eram diversas, e Fabinho Soldado sabia que a responsabilidade estava sobre seus ombros. Ele havia buscado respostas, conversado com a empresa responsável pela manutenção do campo, mas as palavras que ele não disse estavam claras, havia urgência em resolver o problema. A frustração era palpável. A gente espera que isso possa melhorar, disse Soldado, mas a esperança parecia mais uma luta constante contra as adversidades. Ele falou com convicção, mas a situação exigia mais que promessas. O clube, que sempre se orgulhou de ter o melhor gramado do Brasil, precisava urgentemente resgatar esse status. E mais, precisava garantir que a qualidade do campo fosse preservada, como se isso fosse a última linha de defesa contra as críticas que viriam. O tema das condições do gramado não se limitava apenas ao Corinthians. Fabinho, então, fez questão de ressaltar um ponto crucial: os jogadores. Para ele, as vozes dos atletas eram essenciais nesse debate. São eles que jogam quase 2 vezes por semana no gramado, lembrou, como se estivesse pedindo para que todos compreendessem o impacto real da situação. A necessidade de ouvir os jogadores não era apenas uma questão de justiça, mas também de responsabilidade. Ignorar isso poderia ser fatal, uma decisão que poderia custar caro. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Aquele não era apenas um problema do Corinthians. Era um reflexo de uma realidade que se espalhava por todo o futebol brasileiro. A discussão precisa ser para que tenhamos melhores campos e melhores condições, afirmou Fabinho, com uma seriedade que deixava claro quanto ele se importava com o futuro do futebol no país. A questão dos gramados deveria ser uma prioridade, não uma disputa fútil entre preferências pessoais. Porém, ele sabia que não seria fácil. O cenário do futebol brasileiro estava marcado por estádios com condições inaceitáveis de gramado, e isso impactava diretamente no desempenho dos atletas. Alguns lugares que você vai jogar realmente o gramado não se encontra de uma forma que deveria, declarou, como se estivesse refletindo sobre o que realmente estava em jogo. Não era apenas uma questão de estética. Era sobre garantir que os atletas jogassem no melhor ambiente possível. A fala de Fabinho Soldado ressoava como um chamado à ação. Não bastava apenas discutir a qualidade do gramado, mas garantir que o futebol fosse jogado em condições que permitissem o melhor desempenho dos jogadores. A pressão estava ali, pairando sobre ele, sobre o clube, sobre o futebol brasileiro. Todos sabiam que a solução exigia uma mudança radical, e ela não viria de um dia para o outro. Fabinho não teve medo de se posicionar. Ele fez questão de ser claro: a briga, no fundo, era para melhorar a qualidade dos campos de futebol. A discussão sobre sintético ou natural era apenas uma parte disso, mas a grande questão era garantir que os atletas tivessem condições de apresentar seu melhor futebol. E,
mais do que nunca, o Brasil precisava de um futebol que refletisse sua grandeza. Por fim, a fala de Fabinho Soldado foi um lembrete de que, no futebol, não existe espaço para complacência. O Corinthians, com sua história e sua torcida, estava comprometido em manter sua excelência, mas a batalha era maior do que um único clube. O futuro do futebol brasileiro dependia de mudanças urgentes, e, quem sabe, a história dessa luta começava a ser escrita naquele exato momento. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!